Fala aí galera, beleza? Vamos lá, Logan 1.6 modelo Zen, ano 2020. Vale a pena pagar 54 mil reais num carro desse manual? É melhor pagar 58 mil reais com um câmbio CVT? Enfim, essa pergunta sobre o Logan veio do nosso amigo, tá? Do Júlio César lá pelo Facebook. Vamos bater um papo a respeito, vamos conhecer o carro, tem muita coisa legal, tem outras coisas que não são tão legais assim, mas vamos entender se é um bom custo-benefício ou não. Vamos lá. Motor 1.6, 16 válvulas, tá? Com 118 cavalos no etanol e 115 com gasolina. O torque é o mesmo nos dois combustíveis, tá, pessoal? 16 de torque. Um carro com corrente de comando nesse motor. Esse motor, ele é dividido lá com a Nissan, tá? Muito conhecido, são 4 cilindros em linha, problema crônico nenhum, tá? Um motor já muito conhecido e muito resistente. Quando a gente abre o capô, já começa assim a mistura, tá, pessoal? A mistura de modernidade com antiguidade. Em que sentido? Você abre o capô, ele tem amortecedor, ele tem manta acústica, né? Ou manta térmica, como queiram, né? Coisas de carros até de níveis superiores, digamos assim. Porém, ele continua ainda com aquele tanquinho de partida frio, né? Quer dizer, então você tem essa junção do que é um pouco mais novo e mais moderno com uma coisa um pouco mais antiga, como um tanquinho de partida fria, por exemplo. Em relação a consumo, tá? Com gasolina na cidade, o Imetro fala em torno de 13 km e na estrada em torno de 14. Com o etanol, o Imetro fala em torno de 8,7 na cidade e 9,7 na estrada. Sinceramente, gente, na cidade, eu não gostava de trabalhar com etanol, tá? Eu sempre trabalhei com gasolina. E eu trabalhei com Logan há muitos anos, tá? Fazia em média aí 10, 11, talvez até um pouquinho mais com gasolina. Na estrada passava de 14, tá? Às vezes era 14, 15, se você tivesse um pé um pouco mais leve. É um carro muito econômico, tá? Um carro muito bom nesse sentido. Porém, gente, assim, a gente precisa entender aonde está encaixado o Logan, tá? O Logan, ele é um carro de entrada. Esse modelo Zen, ele tá um acima, né? Quer dizer, então é um carro mais simplório realmente. Quando o Logan chegou no Brasil, né, veio através da Renault, porém esse carro ele foi planejado e é feito, né? Ele é de uma empresa chamada Dacia, lá do leste europeu. Não só Logan, Sandero, Duster, então são carros que foram feitos para resistência, tá? Carros que foram feitos para durar, para aguentar o dia a dia, para aguentar o trampo. Lá no leste europeu também tem estradas esburacadas pra caramba, o clima também é quente, enfim. Então quando a Renault trouxe esses carros da Dacia para o Brasil, lá em 2007, 2008, foi um grande sucesso nesse sentido, que eram carros que realmente pro dia a dia aguentam o tranco, tá? Porém, são carros simplórios. São carros com acabamento, às vezes, inferior a alguns concorrentes, digamos assim, tá? Isso aí desde lá de 2007. Claro, isso foi evoluindo, foi melhorando com o tempo. Quando veio de segunda geração em 2013, já melhorou bastante. No facelift de 2020, que é o caso desse carro aí, já melhorou um pouquinho mais, tá? Algumas pessoas criticam que a traseira ficou igual e tal, só mudou a frente, mas acaba melhorando um pouquinho, mudou o volante também, ficou um carro um pouco mais bonito, um carro um pouquinho mais acertado também. Em relação a câmbio, você vai ter ele com um manual de 5 marchas e vai ter com CVT. No 2020 é um X-Tronic, tá? Um CVT com simulação de 6 marchas. Bacana, bom, resistente, conjunto muito bacana, tá? Esse conjunto divide lá com a Nissan, então não tem problema nenhum. Porém, no Logan antigo, quando a gente vai olhar para o automático, né, aquele de 4 marchas, esse câmbio ele divide com a Peugeot, tá? Daquele famoso AL4, que dá problema pra caramba. Então, se tiver que optar por um Logan lá de 2013, 2014, automático, evitem. Vá no manual, que aí não vai ter muita dor de cabeça, tá bom? Porque aquele automático do antigo lá de 4 marchas não vale a pena porque dá muito problema e é caro para ficar reparando. Quando a gente pega, né, a parte do Logan agora 2020, como eu estava falando em relação ao capô também, né, a parte de amortecedor, tem coisas que são bem legais, tá? E outras que vão faltar. Por exemplo, externamente já vem com DRL, tá? Em LED, top, porém não vem com farol de neblina. Você pega a roda, ainda é roda de ferro com calota, não é roda de liga leve. Tem sensor de estacionamento, ponto positivo, muito bom, pro dia a dia ajuda pra caramba, porém não tem câmera de ré. Então vocês conseguem enxergar como é um carro mais de entrada realmente?
ele vai ter algumas coisas legais e tal, porém ele não é um carro totalmente completo, porque ele, como eu falei, ele é um carro mais simplório, mais barato e mais de entrada realmente. O interior, hoje em dia, né, principalmente a partir do 2020, ele é um interior bonito, tá? Não é um carro feio internamente, os bancos são bonitos, porém de materiais um pouco mais simples. E isso gera o quê? Isso vai gerar barulhos depois de acabamento, como acontece também com os concorrentes todos de plástico, tá? Isso não é exclusividade porque é um carro que vem da Dacia, que é um carro mais simples não, tá? Infelizmente os carros no Brasil hoje em dia tem tanto plástico que conforme vai passando o tempo, isso aí começa a gerar muito ruído interno. No caso do Logan também tem muito ruído, né? A parte externa, a parte de quando você está andando com o carro, aquele barulho de vento, barulho do motor entrando do carro, tá? Então o isolamento acústico também não é muito legal. Aonde é muito bom, o que é muito bom no Logan? A parte do consumo, como eu falei para vocês, a robustez mecânica e o espaço interno. Tem muito espaço interno, tá? É confortável trabalhar com o Logan. E você tem espaço interno tanto de largura como de altura também. Ele vai ter um entre-eixos de 2,63, quer dizer, um entre-eixos grande, tá? Dentro do segmento, né, de sedã compacto, é um bom entre-eixos. Então é um carro confortável para trabalhar. Ah, é maravilhoso? Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que é um carro um pouco mais confortável. Por exemplo, se eu for pegar o Logan e comparar com o Voyage, né? Quando eu trabalhava com o Voyage, a minha coluna ficava destruída no final do dia, porque é um carro excelente, só que ele é um carro mais durinho. E com o Logan, ele é um carro mais macio, né? Aquela suspensão mais... não é molenga, não é isso que eu quero dizer, tá? Só que ela é um pouco mais confortável, o banco um pouco mais confortável também. Então me destruía, digamos assim, parte de coluna menos do que quando eu trabalhava, por exemplo, com o Voyage, tá? Então é um carro que também para trabalho ele é legal. Tem um porta-malas gigante, tá? São 510 litros. O step é do mesmo tamanho da roda original, quer dizer, então isso aí também é um ponto positivo, digamos assim, né? Não tem aquele step de roda de bicicleta fininho pra caramba. É um carro que tem, por exemplo, vidro elétrico na porta dianteira, on-touch nas duas portas. Tem carro de segmento bem mais premium, que às vezes o on-touch é só em uma porta, né? Ali no caso do Logan, não, nas duas portas dianteiras. Quando você vai para a porta traseira, o vidro traseiro ainda é a manivela. Quer dizer, então você tem um vidro a manivela da década passada, do século passado, na verdade, né? E na frente você tem um vidro elétrico com on-touch. O quê? Corte de custos. Você não tem ali atrás saída USB, nada disso, tá? Claro, nem saída de ar-condicionado, nada disso. Você só vai ter realmente o espaço interno. Isofix, protetor de cabeça para os 3 passageiros, cinto de 3 pontas, claro que tem, tá? Isso aí já tem, esse modelo de 2020, isso aí não vai faltar. Tem multimídia, muito bacana, tá? Você consegue, inclusive, atrás do volante ali, mudar, né? Volume, atender ligações, só que não é no volante, naquelas aletinhas ali, né? A Renault tem essa mania, nesses carros franceses, tem essa mania de botar aquela aleta ali atrás. Eu, particularmente, não gosto muito. Eu acho que não é prático atrás do volante, porém, é melhor do que não ter, tá? Então, você vai ter esse comando ali também. O retrovisor, ele não é elétrico, ele é um retrovisor ainda manual, tá? E a direção hidráulica, que é o grande problema, entre aspas, tá, desse carro, mas daqui a pouco eu falo sobre ela também. Agora vamos lá, qual é a grande diferença, tá, do câmbio manual para esse CVT, no caso do Logan, tá, desse 2020? Primeiro, pessoal, com o câmbio manual, embora tenha aquela manopla grande pra caramba, né? O pessoal também às vezes reclama um pouco que ela é bem alta, porém ela tem engates curtos, tá? Então você tem um carro um pouco mais esperto na mão. Você consegue extrair esses 118 cavalos do etanol, ou 115 na gasolina, como queiram, com o câmbio manual muito melhor, tá? Ele fica um carro mais esperto, digamos assim, que você consegue esticar melhor essas marchas. Porém, ela não vai ter o conforto do câmbio CVT, né? Então você ganha em agilidade com o câmbio manual, você ganha em consumo também com o câmbio manual e perde em conforto. Quando a gente pensa no Logan com câmbio CVT, com Xtronic, aí você vai ganhar muito em conforto, né? Porém, você perde em agilidade. Por quê? O CVT é aquele câmbio que você acelera e ele é meio enceradeira, tá? Você acelera, ele demora, ele vai berrando até pegar velocidade. Então, você perde em saída de inércia, digamos assim, tá? Quando você está parado, ou saindo de um sinal, ou saindo, passando por um quebra-mola, você perde um pouquinho nessa agilidade. Porém, você ganha muito em conforto, né? Você fica com o câmbio CVT, principalmente para viagem, né? Você vai viajar, você não vai passar marcha, você vai embora com o carro, e isso é maravilhoso. Porém, também você perde um pouquinho no consumo. O consumo do câmbio CVT, você perde um pouquinho em relação ao câmbio manual.
Qual eu prefiro? Eu, particularmente, hoje em dia, eu prefiro o CVT, tá? O CVT, um automático tradicional de 6 marchas, porque o conforto do dia a dia a gente ganha muito, tá? Com esse tipo de carro, né? Já automático ou com câmbio CVT. É bem mais prazeroso ou menos cansativo do que o câmbio manual. Se eu tivesse um segundo carro, um carro mais esportivo, para fazer track day, enfim, para poder andar no final de semana, talvez eu até pensasse no manual, porque é gostoso, né? Quando você tem um carro com motor bom na mão, você tem um câmbio manual. Mas hoje em dia, a vida é tão corrida, a gente usa o carro para trabalho, ou para ir para o trabalho, né? Ou para a faculdade, enfim. Então eu prefiro um câmbio CVT que me traz um pouco mais de conforto e o consumo diminui um pouco, mas não é tanto assim, tá? Agora vamos lá, o ponto de atenção, tá? Todo mundo reclama disso, todo mundo não, tá? Existem muitas reclamações. Eu, particularmente, nunca senti diferença, porém eu tenho que comentar com vocês. A direção do Logan, ela é uma direção eletro-hidráulica. Ela não é nem hidráulica, nem elétrica, tá? Ela fica no meio do caminho, a grosso modo, para todos entenderem, tá? Então, por exemplo, ela não tem o problema da direção hidráulica de ter uma correia e roubar a potência desse motor e prejudicar o consumo, por exemplo. Mas ela também não é 100% elétrica, para deixar essa direção mais levinha, digamos assim. Então, o que algumas pessoas reclamam em relação à direção do Logan? Que ela é um pouco mais pesada do que uma direção elétrica, porque ela é elétrica hidráulica. E algumas pessoas também reclamam que ela não é tão responsiva andando com o carro, né? Como se você fosse virando, ela demorasse, como se ela tivesse um delay, digamos assim, né? Para você fazer curvas com o carro. Eu, particularmente, nunca senti isso, gente. Assim, trabalhei com o Logan há anos, tá? Nunca senti esse suposto delay na direção. Que ela é um pouco mais pesada que a direção elétrica, beleza. Isso daí, só de você pegar o carro mesmo parado e mexer o volante, dar uma voltinha com o carro, você sente que ela é um pouquinho mais pesadinha mesmo. Eu, particularmente, acho mais leve que uma hidráulica, tá? Porém, não tão leve como uma elétrica. Então, é importante, vai comprar um Logan, faça um test drive primeiro, preste atenção nessa parte da direção, vê se isso vai te incomodar, né? Dá uma volta com o carro, manobra o carro parado, assim, entre aspas, né? Faça uma manobra normal, com o carro para frente e para trás, para você sentir essa direção e principalmente ande com o carro, tá? Veja se esse peso dessa direção, de alguma forma, vai te atrapalhar ou não. Acredito eu que não atrapalhe, tá? Talvez você andasse no carro e nem notasse isso. Agora talvez você vá notar porque eu estou falando. Mas assim, faz parte do meu trabalho tentar mostrar para vocês tudo que eu conheço sobre o carro. Beleza? Valeu, galera. Um abraço, tá? Fica com Deus. Tchau, tchau.